Meu amigo, minha amiga, primeiramente bom dia, que Deus abençoe você e sua família. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que muitas pessoas ainda estão sem esclarecimento, ainda estão em dúvida, ainda não conseguem compreender totalmente como as coisas acontecerão, como ocorrerá o arrebatamento, da onde o arrebatamento virá. Algumas pessoas defendem que acontecerá antes do anticristo, outras depois. Afinal de contas, em qual momento acontecerá o arrebatamento? Todos nós, como cristãos, devemos ter a consciência de que a mensagem de Deus, a orientação de Deus está na Bíblia, está nas palavras que são inspiradas pelo Espírito de Deus aos homens de Deus que inicialmente escreveram a Bíblia. Então, não tem como eu querer saber de algum conhecimento do Senhor Jesus, querer entender como as coisas irão funcionar de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, sem que antes eu pesquise o que o próprio Senhor Jesus falou a respeito, sem que antes eu entenda, eu aprenda com o próprio Senhor Jesus. Por isso é importante que nós, para tirarmos algumas dúvidas do nosso caminho e compreender o que o Senhor falou, é importante que nós busquemos na palavra de Deus, na Bíblia, o que Ele ensinou a respeito, o que Ele nos orienta. Por isso nós vamos começar diretamente no livro de Marcos, capítulo 13. Eu vou ler aqui na versão NTLH. Essa versão é uma versão muito mais clara, muito mais moderna e impede que ocorram algumas interpretações incorretas por uma questão de não entender uma conexão ou outra, uma palavra ou outra. Então é uma versão mais atualizada que nos ajuda a compreender de uma forma melhor o que está sendo dito. Vamos então começar no versículo 24. Jesus disse: "Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro." Então aqui Jesus está falando aos seus discípulos. O próprio Senhor está ensinando, o próprio Senhor está explicando que naqueles dias, depois daqueles dias de sofrimento, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens e enviará os anjos de Deus aos quatro cantos da terra para buscar o povo de Deus. O próprio Senhor Jesus está dizendo que depois daqueles dias de sofrimento. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, Mateus também nos traz a mesma explicação do Senhor. Ele diz: Jesus disse: "Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado ao outro do mundo." Então aqui nós vemos a mesma descrição com alguns pequenos detalhes que o Mateus colocou. Entretanto, o contexto é o mesmo. O Senhor Jesus aparecerá no céu depois dos dias de sofrimento, que são os dias da grande tribulação. E então, quando o Senhor aparecer nos céus, será tocada uma trombeta e os anjos serão enviados pelo mundo buscando aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que são escolhidos de Deus. Depois dos dias de sofrimento, dias de grande perseguição que o anticristo vai provocar no mundo, os cristãos serão reunidos na vinda do Senhor. Este foi o ensino que o Senhor Jesus transmitiu aos seus apóstolos, transmitiu aos seus discípulos. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus, o nosso mestre, nos ensinou. O próprio Senhor Jesus ensina que ele virá depois dos dias de sofrimento, depois daqueles dias de grande sofrimento, o Senhor aparecerá
tocará uma trombeta, os anjos serão enviados aos 4 cantos da terra e serão buscados para estarem juntos com o Senhor Jesus no momento que ele aparece nos céus. Não é antes, não é depois, é no momento que o Senhor Jesus aparecer no céu, os anjos serão enviados para buscar os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, os que permaneceram fiéis, os que creram no Senhor Jesus, creram que o Senhor Jesus os salva, aqueles que creram, que passaram o sangue do Cordeiro no seu coração, assim como foi nos dias do anjo da morte, será no fim. O anjo da morte lá no Egito, quando Deus mandou a 10ª praga no povo do Egito, o anjo da morte passou por todas as pessoas do Egito, e somente aquelas que tinham sangue de um cordeiro na porta, o anjo passou direto. Somente as que tinham a marca. Por que aconteceu dessa forma? Porque ali o Senhor já estava nos ensinando, já estava nos mostrando como vai ser a seleção. A Bíblia diz que até o primogênito dos animais foram mortos, mas aqueles onde estavam o sangue do cordeiro na porta não foram mortos. O anjo passou direto. Assim vai ser no dia da vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus aparecer no céu, ele vai enviar os anjos, e aqueles que tiveram o sangue do cordeiro, ou seja, aqueles que creram que o Senhor Jesus é o seu Senhor, que entregaram a sua vida, que creram com fé, que estão diante de Deus porque aceitaram a obra redentora de Jesus, aceitaram o ensinamento de Jesus, aqueles que receberam o Espírito Santo, serão levados pelos anjos de Deus no dia da volta do Senhor, que será o dia do juízo final. E onde eu consigo ver que os apóstolos ensinaram isso? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. De acordo com o ensinamento do Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Existem pessoas que estão mortas, pessoas de Deus, cristãos que estão mortos. E ele diz, nós, os que estivermos vivos na hora que o Senhor Jesus aparecer no céu, não iremos antes deles, dos que estão mortos. Não. Aí ele explica no versículo 16. Porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja só, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui, que na hora que Jesus aparecer no céu, os que morreram crendo ressuscitarão. E aí ele continua no versículo 17. E nós, então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens. Em outras palavras, seremos arrebatados. No momento que o Senhor Jesus aparecer no céu, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, depois dos mortos que já ressuscitaram. Os anjos, como disse o Senhor Jesus lá em Marcos, lá em Mateus, ele vai enviar os anjos ao som da trombeta, ele vai aparecer no céu com grande poder e glória, o mundo inteiro vai ver. Os iníquos, as pessoas que não aceitam Jesus, que recusam o Senhor Jesus, se lamentarão e chorarão, e o Senhor Jesus aparecerá no céu com grande poder e glória, como o Senhor que ele é, como o Rei que ele é, e vai enviar os anjos ao som da trombeta, da última trombeta, a 7ª trombeta, vai enviar os anjos vão ao encontro, vão buscar todos aqueles numa velocidade de piscar de olhos. Eles irão buscar todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus, que acreditam, que aceitaram, que têm a marca do sangue do Senhor Jesus em suas vidas. E eles serão arrebatados. Aí, neste momento, acontecerá o arrebatamento. Este é o arrebatamento bíblico. É isso o que está escrito na Bíblia. Não existe outro arrebatamento que não seja fruto de interpretações e manobras nas palavras para conseguir enxergar de uma forma ou de outra, usando outros textos fora de contexto. Não. O que está escrito, com os pingos nos is, o objetivo que está escrito da forma mais objetiva e clara possível, é que o Senhor Jesus arrebatará os dele
no dia que ele aparecer no céu, no dia da sua vinda. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, o apóstolo Paulo diz: escutem bem este segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Esta é a graça, esse é o presente daquele que crê no Senhor Jesus. Porque no dia do juízo final, no dia que o Senhor Jesus aparecer no céu para julgar a face da terra, aqueles que creem no Senhor Jesus serão transformados em seres imortais, estarão livres deste corpo terreno corrompido. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, está escrito: então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. Então a última trombeta é quando o mundo for entregue a Deus, definitivamente. Quando o Senhor Jesus vai assumir a conclusão da sua obra salvadora, vai assumir como rei e governar o mundo. A sétima trombeta destronará todos os males, todos os inimigos de Deus, colocará o Senhor Jesus em seu devido lugar e o Senhor Jesus entregará tudo a Deus, como o apóstolo Paulo disse. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. As escrituras sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Isso é a conclusão. Esse é o ponto final da obra redentora de Cristo. Não é que Deus não reine, Deus reina. Entretanto, o mundo de hoje é corrompido, dominado pelo mal, dominado pelo pecado. Quando Jesus concluir essa obra, aqueles que creram no Senhor Jesus já estarão transformados, imortais. Na sétima trombeta, eles já estarão transformados para um reino de justiça eterno, que será o novo céu e a nova terra que o Senhor prometeu para todo aquele que nele crê. Por isso, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nesse momento, aqueles que estiverem com o Senhor Jesus serão salvos. Nós passaremos pela grande tribulação. Haverá um período de grande sofrimento no mundo. As pessoas se perderão, serão totalmente dominadas pelas suas inclinações carnais e pecaminosas. A natureza humana vai ser predominante. As pessoas adorarão a entidades, as pessoas adorarão a demônios, as pessoas preferirão seguir conselhos de espíritos imundos, espíritos malignos, do que seguir ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do que seguir ao bom senso, ao Espírito de Deus. O mundo final estará tão corrompido que essa voz dentro de nós, que nos dá o juízo do que é certo e do que é errado, ela vai estar abafada. Essa voz será abafada, escondida. Ninguém vai ouvir. O final dos tempos, o mundo será dominado por uma geração má, por gerações ruins, por gerações que são más, cruéis, que serão egoístas, não terão princípios pelo próximo, serão autoritárias, pessoas que não terão empatia, não terão o amor pelo próximo, serão pessoas cada vez mais frias. O egoísmo e o egocentrismo vai dominar a natureza humana, a imoralidade sexual vai ser o principal ativo das pessoas do fim, menos para os cristãos. Aqueles que estiverem em Cristo, eles estarão intactos dessa sujeira. O mundo vai caminhar numa direção e os cristãos estarão na contramão. Porém, isso vai causar um grande sofrimento para o povo cristão. E muitas pessoas acreditam que, devido a esse sofrimento da rejeição do mundo sobre os cristãos serão retirados desse sofrimento. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que está escrito. Não é dessa forma que está escrito. Objetivamente, a palavra do Senhor tem
tem um caminho bem desenhado, bem delimitado do que vai acontecer e como vai acontecer. E ela diz que o povo de Deus sofrerá uma grande perseguição, uma grande tribulação, que será uma tribulação tão terrível que se o Senhor Deus não abreviasse aqueles dias, as pessoas não seriam salvas, elas desistiriam da fé. Até os escolhidos de Deus, se fosse possível, perderiam a salvação. Tamanha pressão e sofrimento dos últimos dias. E qual é o ensinamento do Senhor Jesus para isso? Como nós vamos escapar disso? Com a unção do Espírito Santo, com a presença do Senhor Jesus dentro de nós, com Jesus vivendo dentro de nós. Teremos a mesma força e resiliência que Jesus teve quando ele teve que carregar a cruz de forma inocente, foi julgado, sofreu. O Senhor sofreu muito e calado, e ele teve a paciência e a resiliência para passar por essa situação, porque ele tinha dentro dele o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra, e esse Espírito estará com a igreja, estará com o povo de Deus até o último segundo, até o último momento. A obra final do Espírito de Deus em cada cristão será a transformação física do seu corpo físico, transformando no poder, num corpo poderoso, um corpo imortal semelhante ao do Senhor Jesus, como recompensa pela fé na obra de Deus. Deus ama a humanidade, Ele quer salvá-la de si mesmo, das suas inclinações pecaminosas. E o caminho que o Senhor nos deu para escaparmos dessa subjugação do pecado, do jugo da inclinação maligna, o caminho é o Senhor Jesus. É a aproximação ao Senhor Jesus, estar conectado, aceitá-lo e viver com o Senhor Jesus dentro de si. É isso que vai nos transformar, é isso que nos liberta, que nos transforma, que nos faz sermos novas pessoas para podermos habitar o novo céu e a nova terra que o Senhor tem preparado para aqueles que são dele.